Olá, estamos aqui de volta para a nossa segunda semana de bordado. Se você ainda não pegou do começo, volta na nossa primeira semana para entender como acontecerá esse nosso trabalho. Lá, inclusive, você vai ver que nós já aprendemos o ponto atrás, o ponto haste, repôlego e o assis. Hoje nós vamos aprender mais 3 pontos novos, aumentando o repertório, para fazer um trabalho bem bacana. Vamos? Eu vou começar acima do risco que eu reservei aqui para esse ponto. E vou fazer nesse espaço aqui uma fileira de ponto caseado, de forma irregular mesmo. Não se preocupem em fazer outra linha, porque ele fica muito bonito quando fica irregular, não homogêneo. Então, o caseado é: entro, seguro a linha aqui, com a agulha, olha, eu já dou mais ou menos uma ideia, já tenho mais ou menos uma ideia da distância e da altura que eu quero para esse ponto. Saio naquilo que eu considero meu risco, aqui é imaginário, claro, porque a intenção é que fique irregular, e venho passando essa linha por cima dessa laçada inicial. Então, de novo, seguro a linha com o dedão, dou a distância e a altura que eu quero e saio lá no risco imaginário que eu tenho. Repare que eu estou segurando a linha ainda com o dedão, porque esta linha tem que ficar por baixo da agulha. Por isso que a gente sempre segura, para que ele seja espontâneo, natural, que a gente não esqueça desse detalhe, tá? Então, de novo, dou a distância e a altura. Não se preocupe em fazer a mesma altura, porque esse ponto ele vai ficar muito charmoso se ficar irregular. Então, vou fazendo esse caseado até o final dessa linha. Então, lembrando de novo, seguro com o dedão, dou a distância e a altura que eu quero, entro na altura, saio no risco aqui imaginário do que eu estou querendo para esse ponto. E faço isso até o final, de forma bem despreocupada, para que ele fique mesmo irregular. Lembrando que eu seguro com o polegar, dou a distância e a altura que eu quero, saio na altura do risco e passo a agulha por cima da linha. O caseado sobreposto, na verdade, são várias fileiras de caseado, que é esse ponto que estamos fazendo, sobrepondo uma à outra. Para ter um efeito muito bacana, assim, é interessante que a cada fileira a gente mude a cor da linha. Pode ser um degradê, pode ser contrastante, pode ser inclusive uma das carreiras com linha mescla, outra não. Aí vai do objetivo de cada um. O importante é que se façam mudanças nessa cor, para não ficar monótono. E para a gente desfrutar dos efeitos que o ponto oferece. Finalizo aqui, olha, jogando para baixo, e lá embaixo depois eu dou um nozinho. Ficou uma carreira de ponto caseado. Agora, vamos com outra cor, aqui no caso um degradê, começar a próxima carreira. Essa próxima carreira, apenas por uma questão didática aqui do nosso caderno, eu vou começar no risco que estava sendo reservado para ele. Então, começo no início e venho fazendo o caseado. Esse caseado que eu vou começar agora, eu vou de novo, usando a referência da agulha, dar a distância e a altura que eu quero. Essa sobreposição em cima dessa carreira que já está feita é que vai dar o efeito deste ponto. Ele vai ficar sobreposto. Então, você tem um
sobrepondo o outro. Por isso que nós fazemos essa primeiro. A que vai ficar sobrepostas tem que sempre que ser feita primeiro. Vou pegando aleatoriamente e seguindo, fazendo o mesmo ponto, o caseado. Mas observem o efeito que está dando. Porque eu estou sobrepondo e porque eu mudei a cor da linha. Esse ponto ele é muito bacana para fazer preenchimento. Inclusive, se você faz ele mais próximo um do outro, ele pode ser considerado também um ponto de cobertura. Vamos fazendo isso até o final dessa linha. Vamos fazer agora o ponto bengalinha. O bengalinha, você entra no ponto, ele é um ponto individual. Então, você não precisa se preocupar em começar no risco ou não. Você começa na altura que você desejar. O importante aqui é você jogar a linha já fazendo um desenho, como se fosse um elo. Aqui é o nosso ponto de partida. Você imagine mais ou menos metade da altura do ponto que você deseja, entra e sai numa transversal. Neste caso, como eu joguei a linha nesse sentido, a minha transversal vai ser para lá, indo ao encontro dessa linha que eu joguei para fazer essa passagem aqui, agulha sobre a linha. Aí eu venho para cá, não puxo muito, deixo ele um pouco frouxo, que é para justamente dar um efeito arredondado, porque se eu puxar muito, ele vai ficar mais alinhado, né? Depois que eu fiz isso, então eu venho aqui, dou uma laçadinha, sair dentro e laço por fora para prender esse ponto. Olha lá. Mais uma vez para esse mesmo lado. Lembrando que a altura, o espaço, a distância entre eles é aleatória. Então, de novo, vou jogar a linha nesse sentido, vou calcular mais ou menos o que eu imagino a metade do meu ponto e vou com a agulha na transversal ao encontro desta linha que eu joguei anteriormente. Puxo a linha. Desta vez eu não vou puxar muito, eu vou deixar ela mais soltinha, que é para ficar com esse efeito de solto. E faço a laçadinha aqui, justamente para prender esse ponto. Vou fazer agora para o outro lado. Então, jogo a linha. Joguei para lá, então agora eu tenho que ir nessa direção com a minha agulha, na transversal para a direita, para que a linha passe por baixo da agulha. De novo, posso deixar solto ou puxar um pouco mais. E dou a laçadinha final, que é para prender esse ponto. Uma coisa interessante que a gente pode fazer com esse ponto, bengalinha, é formar pequenos desenhos. Por exemplo, vou fazer aqui um coração. Para isso eu jogo a linha para lá, faço ele para esse lado. Então aqui, olha, vou subir mais ou menos nessa linha do ponto inicial. Dou uma altura que eu desejo e saio na transversal em direção à linha que eu joguei. Lembrando que a linha tem que passar por baixo da agulha. Como eu quero fazer um coração, eu não vou puxar muito, que é para ele ficar mais arredondado. Faço a laçada para prender o ponto. Volto no mesmo lugar que eu iniciei o ponto, ó, na mesma saída, no mesmo buraquinho. E agora eu faço para o outro lado. Então, jogo a linha para lá e no sentido oposto entro com a agulha. No mesmo ponto aqui embaixo, no mesmo ponto lá em cima. E vou na transversal
em direção àquela linha que eu joguei e que tem que passar por baixo. Prendo, faço a laçadinha e prendo o ponto. Está feito o coração. E vou seguindo, mudando tamanhos, puxando mais, puxando menos, para ver como que fica essas diferenças de tensão na linha. Até o final da linha, vamos fazendo isso. Vamos fazer o ponto creta aberto. Para ficar mais fácil a execução dele, nós vamos fazer uma linha acima dessa que nós reservamos para ele. Então, subo com a régua, não precisa ser medido, calculado, porque esse ponto também, quanto mais regular, mais bonito fica. Aliás, essa linha é só para entender como que é feito o ponto. Depois pode ser feito sem, que daí fica mais irregular. A dinâmica é, eu entro no início do meu risco, sempre vou jogar a linha para a minha direita e venho com a agulha de cima para baixo na linha de cima. Então, de cima para baixo e dou uma beliscadinha aqui, ó. Entro e saio, pegando só um pouquinho do tecido. E trago para baixo. Observe que essa linha está sempre por debaixo da agulha. Isso é importante, porque senão não vai fazer o cruzamento que a gente deseja aqui nessa linha. Então, de novo, jogo a linha para a direita, entro no risco e saio um pouquinho acima. Pego só um pouquinho do tecido, passo a agulha por cima da linha e puxo. De novo, linha para a direita, entro com a agulha no risco e saio um pouquinho depois. Passo por cima da linha e venho. Observe que é sempre uma pegada embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima. E a agulha sempre para cima, linha para a direita, para baixo. A posição da agulha é sempre do risco para dentro. Passo por cima da linha que eu joguei para a direita e venho para baixo. Então, uma pegada embaixo, passando por cima da linha, uma pegada em cima, passando por cima da linha. Eu posso variar essas distâncias daqui para o próximo, como também daqui até aqui. Eu posso aumentar ou diminuir essas distâncias. Eu vou diminuir um pouco para vocês perceberem o efeito que vai mudando também. Quanto mais próximo, mais trançado ele se mostra. Então, de cima para baixo, sempre do risco para dentro e sempre jogando a linha para a direita. Agora no risco para cima, passando por cima da linha. E vou de cima para baixo, passando por cima, de baixo para cima, passando por cima. E assim vamos fazendo até o final, mudando as distâncias e as pegadas aqui do risco, para que a gente perceba os efeitos diferenciados que ele possa dar. Então, hoje nós vimos caseado sobreposto, o bengalinha e o creta aberto. São pontos um pouco mais elaborados do que da semana anterior. Então, precisa treinar durante a semana, até o nosso próximo encontro. Mas fica tranquila, porque lá no quarto encontro desse módulo, vamos ter o nosso encontro virtual, onde poderemos tirar todas as dúvidas. Tá bom? Até lá! Tchau, tchau!